Olá! As pessoas estão me perguntando, Sandrinha, o que é essa conexão hidrossistêmica? Foi o nome que eu criei para mostrar para você através de palestras, de uma forma vivencial também, porque não é só palestra, sobre a hidrossistêmica. As constelações fluviais, elas têm dois enfoques. O enfoque do Bert Hellinger, com as leis do amor, com as ordens da ajuda, com tudo aquilo que a gente estudou e vem fazendo há anos, e o enfoque hidrossistêmico, criado por Juan Carlos Arias Quintana. O que é a hidrossistêmica? Ela diz que o que acontece em um sistema acontece simultaneamente em 12 sistemas. Na realidade são 13, mas a água ainda não revelou o 13º. Um desses sistemas é o familiar, que o Bert trabalha, mas tem outros sistemas. O vegetal, você tem planta em casa? A sua planta pertence ou é só um adorno? Você tem um bichinho em casa? Ele pertence ou é só o seu animalzinho de estimação? E é a respeito disso que a gente vai falar hoje para você. Porque o enfoque hidrossistêmico a respeito dos animais é mais abrangente, muda um pouquinho. A gente pensa que a gente é que cuida dos bichinhos, quando na hidrossistêmica a gente percebe que é ele quem cuida da gente. Ele é maior do que a gente. Que isso, Sandra? Eu sou um ser humano, tenho um cérebro desenvolvido, um mais alto nível da criação. Pra gente, na hidrossistêmica, quem é maior é quem está mais a serviço. E o nosso animal está a nosso serviço. Ele pode morrer por você. Sabe aquele amor cego que a criança tem, que fala, papai, mamãe, antes eu do que você? É esse mesmo amor que o seu animal tem por você. E ele já te esperava. Que isso, Sandra? Eu tenho 40 anos, o meu bicho tem 3. Como é que ele me esperava? Sim, quando ele nasceu, ele já esperava por você, para te prestar esse grande serviço que ele está te prestando. A você e a toda a sua família. Como a toda a minha família é? Porque a gente viu nas constelações e nas pesquisas hidrossistêmicas que o animal não é como a gente que tem uma única alma. A gente tem um monte de personalidade, mas alma a gente tem uma. Ele tem várias. Para mim, ele pode representar aquele irmão que não nasceu. Para minha mãe, pode ser um amor que ela teve que não deu certo. Para o meu pai, pode ser aquele irmão com quem ele não fala há um tempão. Para o meu irmão, pode ser a vovó que já morreu e ele adorava ela. Para cada pessoa, ele representa algo diferente. Isso a gente pode ver na água. E além disso, ele toma as dinâmicas da sua família. Se você é um constelador, ou você já fez constelações, você sabe o que é uma dinâmica. As dinâmicas, elas são invisíveis. Por exemplo, todo namorado que eu tenho me trai. Por exemplo, eu tento ter filho e não consigo. Outro exemplo, os homens chegam na minha vida, mas eles não ficam. O que está acontecendo? Eu não consigo entender. Provavelmente aí tem uma dinâmica. Quem na sua família era traído? Ou quem? Porque geralmente tem um monte de gente seguindo a dinâmica. Quem na sua família não pôde ter filho? Ou tiveram filhos, mas esses filhos morreram? Ou tiveram vários abortos? Ou tiveram filhos ilegítimos? E isso é uma das dinâmicas que gera no futuro não poder ter filho, não conseguir engravidar. Então essas são as dinâmicas. Câncer não é genético, mas ele passa em termos sistêmicos de uma geração para outra.
E o seu animalzinho pode passar por isso. Vou te contar um caso. Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de gato, pega muitos gatos, e 3 dos gatos dela morreram atropelados. Como assim, Sandra? Gato morreu atropelado? E não foi um não, porque aí é um acidente. 3? A primeira pergunta eu falei, alguém na sua família morreu atropelado? Não. Ninguém morreu de acidente? Ah, de acidente sim. Num acidente de trem, o meu avô morreu. E aí a gente foi ver na água. Quem que ele estava representando? Estava representando a irmã dela. Para que a irmã dela não passasse por essa situação de um acidente fatal, os gatinhos estavam se submetendo. Quando a gente olha para a dinâmica e corrige essa dinâmica e inclui esse avô que morreu num acidente e olha para isso com bons olhos, com olhos amorosos, dando um lugar no nosso coração, o bichinho não precisa mais passar por isso. Os próximos gatinhos dela vão morrer de outra coisa. Mas ele sempre toma a dinâmica da família? Sim. Então, outro dia, eu estava dando uma palestra ali em São Paulo. E uma das meninas falou, eu queria muito vir nessa conexão sistêmica porque o meu gatinho morreu tem 15 dias e tal, e eu queria entender melhor. Inclusive, eu acabei trabalhando com ela, porque não se faz o workshop inteiro, mas se faz um movimento e se vê, né? Pelo menos a dinâmica do animalzinho. E eu falei, ele morreu de quê? É a pergunta natural que se faz. Problema respiratório. Quem na sua família teve problemas respiratórios? Ninguém. Nem você, quando era pequena, você não tinha problemas respiratórios? Não. Ninguém na família tem problema respiratório. Falei, olha, o animal é multiálmico. Então, alguém que frequenta muito a tua casa, tem uma faxineira, uma vizinha, uma amiga, quem é que vai muito na sua casa que tenha problema respiratório? Ninguém. Falei, procura que você vai encontrar nos teus antepassados, pergunta para os teus pais, para as tuas tias, para a tua avó, para alguém. E aí, o que aconteceu? Continuei dando palestra, dali a pouco ela, eu quero falar. Eu falei, diz, meu ex-marido, ele era asmático, vivia com aquela bombinha para lá e para cá. Eu falei, ele conheceu o gatinho? Foi ele que me deu o gatinho. Quanto tempo vocês ficaram casados? 5 anos. Separaram há quanto tempo? Há 4 meses. E ela já tinha esquecido que o cara tinha problema respiratório. Eu falei, tá bom, vamos ver com qual dinâmica ele está conectado. Porque são 5 as dinâmicas com quem os nossos animais normalmente estão conectados. Emocionais, ciúmes, brigas, normalmente coisas ligadas a relacionamento, energéticas, que são ligadas àquelas dinâmicas familiares, violência, qualquer tipo de violência, verbal, sexual, física, vida e morte, né? Que são situações onde realmente as pessoas morreram, como aquele caso que eu falei no início, de morte violenta, e enfermidades. Eles tomam essas dinâmicas para repararem pra gente. Então, o animal, a gente pensa que é a gente que cuida dele. É ele que cuida da gente. Como não tem tempo, não tem espaço, quando ele nasceu, mesmo que você já tivesse nascido, ele já estava esperando aquele dia que você ia encontrar ele lá na rua, ou lá no pet shop, ou que alguém fosse trazê-lo para você. E ele toma várias dinâmicas. Eu amo de paixão animais. Quem me conhece sabe que onde eu for vai ter um animal perto de mim. Eles também me amam muito. Quando eu ia para Belo Horizonte, né, meu concunhado tinha um amigo que era veterinário lá no zoológico. Gente, eu chegava, eu
Tá de plantão? Tô. Posso ir pra aí? Pode. Eu ficava que nem pinto no lixo, entendeu? Eu entrava lá no fosso onde ficava o gorila. O pessoal, você é maluca, só o doido do Bareta que entra aí. Eu entrava no fosso do gorila, eu ia mexer com as serpentes. Tinha uma pantera maravilhosa que ela achava que ela era gente, né? Ela foi criada por um cara e quando ele morreu, a família tinha medo dela e deu pro zoológico. Mas ela não podia ficar com os felinos, porque ela tinha medo dos felinos. Ela gostava de gente. Eu amava essa pantera. Eu amo bicho. E cada sistema tem uma hierarquia diferente, né? A gente sabe que o sistema humano abre com o homem. É o homem, a mulher e os filhos. Sandra, como é que é esse negócio aí? Eu sou gay. Tudo bem. O que abre é o yang, seguido do yin. Qual é o mais yang, qual é o mais yin da relação? Tá tudo certo. E no sistema animal também. Cachorro, gato, papagaio, tartaruga, peixe, foi tudo pesquisado para ver qual é a ordem, porque nem todos têm a mesma ordem que os humanos. E, bom, já falei de tanta coisa aqui, que vai lá na nossa reunião, na nossa conexão sistêmica, e se tiver alguma coisa que eu não falei, você vai lá e me pergunta. Cabem 100 pessoas na sala, no momento já tem umas 57 inscritas e esse eu não vou poder botar a sala na rede porque vai lotar. Então as pessoas me perguntam, Sandrinha, conexão hidrossistêmica, eu estava dando aula, eu estava numa consulta, eu estava trabalhando e eu não pude ir, ficou gravado? Não ficou gravado. Ah, mas me falaram que estava lá gravado. Sim, porque às vezes eu revejo, eu quero ver o que eu deixei de falar, como é que eu estou, como é que as pessoas se comportaram, quem é que estava lá, porque não dá pra gente ver. Não, realmente é muita gente. Na última tinham 48 pessoas, aí, eu tava lá, nossa, não te vi, porque eu deixo a tela maior, né? Então eu não vejo todo mundo, porque tem que passar várias telas. A conexão hidrossistêmica, ela foi criada para que a gente pudesse informar para as pessoas o que é uma constelação familiar. Uma constelação familiar tem 15 passos. Na conexão hidrossistêmica, a gente faz um movimento de papai e mamãe, um movimento de núcleo, um movimento de ver a dinâmica do seu animal, mas não dá para fazer para todo mundo, é só para você conhecer, porque você não pode assistir a constelação fluvial do seu irmão, ou do seu pai, ou do seu primo, ou da sua melhor amiga. Quem eu permito assistir são as terapeutas. Se você me manda alguém para eu olhar o sistema e você é quem apoia essa pessoa, se você é o coach dessa pessoa, sim, você está convidado para assistir e poder apoiá-la ainda mais. Mas fora isso, como é que você vai conhecer uma conexão? Uma conexão aí. Como é que você vai conhecer uma constelação fluvial? Ou você vai fazer um workshop, e aí é um dia inteiro, e não preciso de tudo isso, né, Sandra? Eu queria uma palestra. Ok, a gente criou a conexão hidrossistêmica, que era dada uma vez por mês em São Paulo e uma vez por mês aqui no Rio, online. E ela tem um valor enorme. E o preço pequenininho, é R$ 97,00, pelo menos era o ano passado, porque esse ano não deu para dar. Aliás, eu dei uma em janeiro, em São Paulo, mas como foi sobre pet e é o meu xodó, não foi cobrada. Lógico que foi cobrada, mas não em dinheiro. Você levava um pacote de ração para cachorro, para gato, para peixe, para quem você quisesse, dava um pacote de ração que a gente deu para uma ONG. Porque precisa ter a troca. E como é que a gente faz essa troca online? A sua presença é a troca. Eu quero você ali comigo. Eu quero que você honre aquele horário que eu tirei para te dar. Que eu não estou atendendo, que eu não estou dormindo, que eu não estou fazendo nada. Eu estou ali só para você. Essa é a moeda de troca. Então, se você não pôde, eu sinto muito. Eu também deixei de assistir coisas que eu gostaria de assistir porque eu estava atendendo alguém que estava precisando. Então,
eu honro a tua escolha. E você sabe que durante 8 semanas, toda quarta-feira às 2 horas, tem conexão hidrossistêmica. Procura não marcar nada naquele horário. Se aparecer uma urgência, eu entendo completamente. Mas eu não posso te dar. Eu tenho que honrar quem se propôs a estar ali comigo. Ah, mas todo mundo deixa 24 horas. Todo mundo. Eu não sou todo mundo. Não sou melhor do que ninguém. Não sou pior do que ninguém. Eu só sou diferente. Eu quero a tua presença. Eu sei que tem muita gente que deixa uma semana. Coisa de marketing. Até me falaram, Sandra, mas você vai vender muito mais. Eu quero vender. Não vou te falar, não quero vender. Eu quero dar workshop, eu quero fazer atendimento, eu quero te certificar como um constelador fluvial. Depois dessas 8 semanas, eu espero que a pandemia tenha acabado. Talvez não, mas talvez sim. E eu quero que você me convide para ir aí em Brasília, dar uma conexão hidrossistêmica, quem sabe fazer um workshop, dar uma certificação, lá em Belo Horizonte, Juiz de Fora, não sei, algum lugar em Minas Gerais, lá em Salvador, porque a água falou que esse ano eu ia trabalhar Salvador, Brasília e Minas. Eu não botei a cidade, eu botei Minas, botei Curitiba, botei Porto Alegre, botei Rio, São Paulo, que nem precisava botar porque eu tô sempre, né? A minha casa é aqui e é em São Paulo também. Eu amo São Paulo, já tô morrendo de saudade de estar em São Paulo. Esse lugar tão querido que me recebeu tão bem. E nossa, Salvador, então, foram 3 anos morando naquela cidade. Eu tenho muita vontade de ir a Salvador rever os amigos. Então, vai voltar e vai voltar a ser paga. Nesse momento, o pagamento é a tua presença. Eu tô te esperando lá, vai ser bem legal. E eu não sei que dia que é, mas vai ter uma conexão sistêmica PQP. Meus alunos amam PQP e eu sempre faço pelo menos uma das supervisões ou uma das conexões PQP. Pelo menos uma vez por semestre é sagrado o PQP. Ah, você não é meu aluno, né? Então você não sabe. PQP significa pergunte qualquer parada. É um dia que eu não preparo nada. Eu vou assim livre, leve, solta para responder aquilo que você perguntar. Sempre que eu souber. Quando eu não souber, eu me comprometo em buscar a resposta para você. Ok? Então, tô te esperando. Vem comigo entender melhor das constelações fluviais, que não são constelações na água. É baseada no Bert Hellinger, mas tem uma metodologia passo a passo totalmente diferente. Tem pesquisa, muita pesquisa, tem fundamento científico que o pessoal aí tá usando, os fundamentos que a gente ensina, que tá lá no meu e-book, sem nunca ter feito o curso. Porque a única pessoa no Brasil que dá o curso sou eu. E aqui no Brasil, o Juan veio 2 vezes. Eu conheço todos os consteladores. E poderia ter feito o curso com ele lá na Europa, lá no México, lá em Bogotá, lá em Lima? Poderia, mas não fez. Eu conheço todos os consteladores fluviais do Brasil, porque eu sou a pessoa que representa as fluviais aqui no Brasil. Então, se alguém liga para o Juan e quer fazer uma certificação, ele fala, liga para a Sandra. Ele foi convidado por 3 pessoas para vir para o Brasil. E a água dizia não, não, não. Quando eu liguei para ele perguntando por um livro, eu não queria nem fazer a certificação. Meu pai estava doente, estava bem grave. Ele falou assim, vem aqui. Traz mais umas 3 pessoas que eu dou uma certificação para vocês. Você rapidamente tira o investimento que você fez com as suas consultas. Eu falei, olha, não dá. Meu pai está muito grave. Isso era janeiro, né? Era dezembro, ele queria que eu fosse início de janeiro e papai morreu no dia 23 de janeiro daquele ano.
Então, ele falou assim, arruma 6 pessoas que eu vou. Eu só vou com no mínimo 12 pessoas. Com menos de 12 pessoas eu não vou para lugar nenhum. Mas a água tá querendo que eu vá para o Brasil e com você. Então eu montei o primeiro grupo aqui no Brasil. E ele falou, qualquer coisa que eu vá fazer no Brasil, passa primeiro por você. Ah, eu quero organizar aqui em Brasília. Ok. Conversa comigo e eu vou ser a pessoa que vai intermediar essa negociação. Por quê? Porque a água pediu que fosse assim, por um outro motivo. Eu não gosto de organizar nada. Quem me conhece sabe. Primeiro era o instituto que organizava, depois foi a consultoria.c que organizava. Eu sempre tenho alguém para organizar. O pessoal fala, nossa, você só dá curso em São Paulo, dá curso aqui no Rio. Não dou, gente. Eu não tenho a menor... não sei se é habilidade, ou se é tempo, ou se é gosto. Eu não gosto. Eu não sei, eu não quero organizar. Eu prefiro dar um percentual para você organizar para mim do que eu ficar atendendo telefone, dando informação, não sei o quê. A primeira vez que eu fiz isso foi para a constelação fluvial, porque eu queria muito fazer e eu queria muito que o Juan viesse. Né? E agora ele deu permissão, pelo menos para mim, para dar a certificação online. Eu vou já estou com algumas pessoas inscritas, mas eu não fiz nem divulgação. Eu estou esperando acabar essa confusão para alguém fazer a divulgação para mim, né? Para ter quem me apoie, quem me ajude nisso, porque não é a minha praia mesmo. Eu gosto de estar aqui, sim, conversando com você, eu gosto de estar dando curso, eu gosto até de estar atendendo, mas esse negócio de telefonar, marcar, explicar, não sei o que, ver pagamento, ver se pagou, ver se não pagou, arrumar a sala, arrumar não sei o que, me estressa demais, não é a minha praia. Então eu sei quem é um constelador fluvial e quem é um constelador da água, que é legal também. Só não pode usar o nome fluvial, porque as pessoas começam a misturar e achando que uma coisa é outra coisa. Tá tudo certo, tem lugar para todo mundo, tá tudo certo, cada um faz o que quer. Só não é legal usar o nome fluvial. Primeiro porque ele está registrado no México, ele está registrado na Europa e ele está no registro aqui no Brasil. Ainda não saiu, mas ele está no registro. Pegou um negocinho, voltou, mas ele está lá para ser registrado aqui no Brasil. Acho que com essa pandemia aí vai demorar um pouquinho mais, mas já era inclusive para ter saído. Esse nome pode ser usado por quem fez curso com a gente, com a Escola da Água, que tem 7 níveis. O primeiro nível é o constelador fluvial. O segundo nível é o talherista. Já que você já está bem habituado aqui com a leitura, você vai fazer a leitura para um grupo inteiro. Que é isso que eu faço quando a gente faz a conexão, que é isso que eu faço num workshop. O terceiro nível é de maestro. Aqui no Brasil eu sou a única. Somos 26 no mundo, mais o professor Juan Carlos. E o quarto nível está sendo criado agora. Está sendo pesquisado, e a pesquisa dura bastante tempo, que é a neurohidrossistêmica, neuroreabilitação e neurodiagnóstico, que é lindo. Então, a água vai dando o passo a passo daquilo que a gente tem que fazer. É uma escola que trabalha com gemoterapia fluvial, que é uma pesquisa que ainda não acabou, já tem 3 anos de pesquisa, que trabalha com diagnóstico jurídico, que trabalha com HE, que é hidrossistêmica empresarial, que tem a parte pedagógica, tudo pesquisado. Não é uma constelação na água, onde eu faço uma leitura, igual eu faço uma leitura de uma constelação na mão, ali no solo, com um âncora no solo, com um bonequinho de Playmobil. Não é a mesma coisa, é uma outra metodologia.
Entende que é uma outra metodologia? Que tá tudo bem. Eu sou consteladora familiar. Juan é constelador familiar. Algumas vezes eu uso a constelação familiar. Algumas vezes eu uso a constelação estrutural. Algumas vezes eu uso a constelação xamânica. Eu fiz várias formações em constelação. São 20 anos, gente. Eu adoro isso. Mas a fluvial é fluvial. Eu não misturo uma com a outra. Eu sei que tem pessoas, inclusive, que fizeram fluvial e que misturam. E que, não, mas essa é mais fácil. Eu fiz essa também e eu acho mais fácil. Sim, é mais fácil, mas não é livre do ego. Não é livre da interpretação. Os bonequinhos podem andar sozinhos, mas a leitura dos bonequinhos é interpretativa. Aqui não. Aqui eu tenho 3 indicadores e não mais que 3. Não são 30, não são 30 mil, são 3. Contato, ordem e mirada. Contato, ordem e mirada, que são os olhares. São 4 tipos de olhares. São 2 pontos de ordem, inúmeros contatos. Podem apresentar muitas imagens, simples, complexas, e isso é a beleza. Ela te dá com detalhes aquilo que você tem que falar pro teu constelando. E você vai falar a mesma coisa que eu falaria, que a Mariazinha falaria, que o Joãozinho falaria, e o que o teu constelando tá vendo. Porque você vai falar, olha, quando acontece isso, é isso. Olha, eu vou jogar aqui e se acontecer isso, é isso, se acontecer aquilo, é aquilo. E eu explico para ele antes mesmo de acontecer. Por exemplo, quando um aborto é colocado, né, um filho não nascido ou um filho que nasceu e morreu, e ele se conecta com o pai ou com a mãe, significa que já foi reparado, que ele está num bom lugar. Olha que delícia saber que eu já fiz uma constelação familiar e que eu trabalhei o meu filho não nascido e que ele tá muito bem. Isso é confirmado, porque antes de eu jogar eu falo. E depois você trabalha ali se ele não estiver num bom lugar. E você vai ver que na próxima ele vai se posicionar em um bom lugar. Então são coisas assim, detalhes que quem já fez se apaixona. Se apaixona. Eu, pelo menos, me apaixonei. Vem comigo que eu te mostro mais. Não presencial por enquanto. Vamos online.